Nós conhecemos bem o nosso sistema solar: um Sol, 8 planetas e os seus satélites. Mas este bairro planetário que chamamos de lar é apenas o centro iluminado e quente de um império vasto e escuro. Para lá da órbita de Netuno, a luz do Sol torna-se fraca e a temperatura mergulha no zero absoluto. É aqui que começam as fronteiras geladas do nosso sistema solar. E a primeira delas é o Cinturão de Kuiper. Imagine um anel de asteroides, mas 1000 vezes maior e feito de gelo, em vez de rocha. Esse é o Cinturão de Kuiper. É um disco colossal de bilhões, talvez trilhões, de corpos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar. É o lar de planetas anões como Makemake e Haumea, e do seu membro mais famoso, Plutão, que foi reclassificado de planeta para o rei desta nova e populosa região. Mas se viajarmos ainda mais longe, para 1000 vezes a distância de Plutão, a própria estrutura do Sistema Solar muda. O disco plano do Cinturão de Kuiper dá lugar a algo muito maior e mais misterioso. Os cientistas acreditam que o nosso Sistema Solar inteiro está envolto numa concha esférica e gigantesca, uma bolha de cometas gelados. Esta mega estrutura hipotética é chamada de nuvem de Oort. A nuvem de Oort marca a fronteira gravitacional final do nosso Sol. Ela pode se estender por mais de 1 ano-luz de distância, quase 1/4 do caminho até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Os seus trilhões de cometas não se formaram lá. Acredita-se que sejam restos da formação planetária, objetos gelados que foram arremessados para esta órbita distante pela imensa gravidade de Júpiter e Saturno, nos primórdios caóticos do Sistema Solar. Esta nuvem é um viveiro de cometas. Ocasionalmente, a perturbação gravitacional de uma estrela passageira pode empurrar um destes gigantes de gelo para fora da sua órbita longínqua, enviando-o numa viagem de milhões de anos em direção ao Sol. Quando ele se aproxima, o seu gelo sublima, criando a cauda espetacular de um cometa de longo período. Estas duas regiões são, portanto, o arquivo gelado do nosso passado e a origem dos mais belos visitantes do nosso céu noturno. O que leva uma pessoa a levantar-se, caminhar e, por vezes, até a realizar tarefas complexas, tudo isto enquanto seu cérebro está profundamente adormecido? O sonambulismo, tecnicamente conhecido como parassonia do sono NRM, é um dos fenômenos mais bizarros e incompreendidos do comportamento humano. Não é o sonhador a representar o seu sonho, é algo muito mais estranho. É um estado híbrido, onde o corpo está acordado, mas a mente consciente permanece totalmente offline, presa nas profundezas do sono de ondas lentas. O mistério reside numa falha de ignição no cérebro. Normalmente, durante o sono profundo, o estágio N3, o nosso cérebro liberta neurotransmissores, como o GABA, que paralisa eficazmente os músculos esqueléticos, mantendo-nos seguros na cama. Nos sonâmbulos, este interruptor de paralisia falha. O cérebro motor é despertado, muitas vezes por um gatilho interno, como a bexiga cheia, ou externo, como um ruído súbito, mas o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, julgamento e memória, permanece profundamente adormecido. O resultado é um corpo em piloto automático. O sonâmbulo pode navegar por ambientes familiares, abrir portas, descer escadas ou até preparar comida, mas focado numa única e por vezes ilógica intenção. Os seus olhos estão frequentemente abertos, com um olhar vago e vidrado. No entanto, o seu cérebro não está formando memórias de longo prazo. É por isso que, na manhã seguinte, o indivíduo não tem absolutamente nenhuma recordação do que fez, como se essa parte da noite tivesse sido simplesmente apagada. Embora seja mais comum em crianças, cujo cérebro
cérebros ainda estão a desenvolver os seus ciclos de sono e mecanismos de inibição, o sonambulismo em adultos pode ser desencadeado por fatores específicos. A privação de sono, o estresse extremo, a febre, certos medicamentos e até mesmo a genética, todos parecem desempenhar um papel em abrir a porta para este estado de vigília parcial. Embora a maioria dos episódios seja inofensiva, o perigo real reside no potencial para acidentes, como quedas ou saídas de casa. A ciência continua a mapear este território neurológico intermédio. O sonambulismo não é uma condição mística, mas sim um vislumbre fascinante da complexa dissociação entre o corpo e a consciência. Ele revela que as diferentes partes do nosso cérebro não acordam ou adormecem todas ao mesmo tempo. É uma demonstração dramática de que é perfeitamente possível ter um cérebro parcialmente acordado e parcialmente adormecido, preso num limbo neurológico entre dois mundos. Durante séculos, a Guerra de Troia foi considerada um mito, um conto épico de deuses e heróis brilhantemente narrado por Homero na Ilíada, mas ainda assim, um conto. A ideia de que uma cidade real, com as suas torres altas, fosse o palco da lendária batalha de 10 anos entre gregos e troianos parecia ser pura ficção. No entanto, um homem estava disposto a arriscar a sua fortuna e a sua reputação para provar que o mundo estava errado. O seu nome era Heinrich Schliemann, um empresário alemão autodidata que se tornara obcecado pela ideia de que Homero não era um poeta, mas um historiador. Parágrafo 2. Em 1870, armado com uma convicção inabalável e uma cópia da Ilíada debaixo do braço, Schliemann viajou para a Turquia. Descartando as teorias acadêmicas da época, ele usou o texto antigo como um mapa literal, seguindo as descrições geográficas de Homero. A sua busca levou-o a Izarlik, uma colina estrategicamente localizada perto do Estreito de Dardanelos. Enquanto outros viam apenas um monte de terra, Schliemann viu os campos de batalha descritos no poema épico. Ele estava convencido de que Troia estava ali, enterrada sobre os seus pés. Parágrafo 3. Schliemann começou a escavar com uma energia bruta e controversa. Ignorando os métodos arqueológicos cuidadosos, que mal existiam na altura, ele contratou centenas de trabalhadores e abriu uma trincheira maciça diretamente através do centro da colina. O seu objetivo não era preservar, mas encontrar. Ao fazer isso, ele destruiu camadas inteiras de história posterior. No entanto, o seu método implacável revelou algo extraordinário. Hisarlik não era uma colina sólida, mas um tel, um monte artificial composto por pelo menos 9 cidades, construídas umas sobre as outras ao longo de milênios. Parágrafo 4. A sua descoberta mais sensacional veio em 1873. Numa das camadas mais antigas, conhecida como Troia II, ele desenterrou uma coleção espetacular de artefatos em ouro, prata e bronze. Incluía milhares de contas, brincos, taças e um diadema de ouro deslumbrante. Convencido de que tinha encontrado a cidade de Príamo, o rei de Troia, Schliemann chamou a esta descoberta o Tesouro de Príamo. Ele até fotografou a sua esposa, Sofia, adornada com as joias, declarando ao mundo que tinha encontrado a prova física das lendas homéricas. Hoje, a arqueologia moderna vê Schliemann com um olhar dividido. Ele foi um pioneiro que provou que as lendas podiam ter raízes na realidade, abrindo a porta para o estudo das civilizações da Idade do Bronze. Contudo, os seus métodos foram destrutivos e o Tesouro de Príamo é agora datado de cerca de 1000 anos antes da época provável da Guerra de Troia. Ele pode não ter encontrado a Troia de Homero, mas ao procurar por ela, encontrou algo igualmente importante, um local real e complexo que foi habitado por milhares de anos, provando que a colina de Hisarlik era de fato o palco de uma história antiga e muito real. Nos céus do nosso planeta, não há nada que se compare ao falcão peregrino. Em voo nivelado, ele é rápido, mas não é o mais rápido. A sua reputação lendária vem de um único e espetacular momento: o seu mergulho de caça, conhecido como Stupe. Quando esta ave de rapina se lança em direção à sua presa, ela transforma-se num míssil biológico, atingindo velocidades que ultrapassam os 320 km por hora.
fazendo dela, sem qualquer margem para dúvida, o animal mais rápido do planeta Terra. O estupe é uma obra-prima de física e engenharia biológica. O falcão usa sua visão excepcional para localizar uma presa, geralmente outra ave, em pleno voo, menos a quilômetros de distância. Ele sobe a uma grande altitude, por vezes a mais de 1 quilômetro acima do alvo. Então, inclina-se para frente, recolhe as suas asas e deixa a gravidade fazer o seu trabalho. Mas isto não é uma simples queda, é um mergulho controlado, onde cada parte do seu corpo é ajustada para a máxima eficiência aerodinâmica. Para sobreviver a estas velocidades, o falcão peregrino evoluiu com adaptações que fariam inveja a engenheiros aeronáuticos. As suas penas são incrivelmente rígidas e justas ao corpo para reduzir o atrito. O seu esqueleto é denso e os seus ombros são largos para suportar a imensa pressão do ar. Mais espantoso ainda, as suas narinas possuem um sistema de defletores, pequenos cones ósseos, chamados tubérculos, que abrandam o fluxo de ar, permitindo-lhe respirar sem que os seus pulmões sejam danificados pela pressão. O impacto a essa velocidade seria destrutivo para ambos. Por isso, o falcão raramente agarra a presa. Em vez disso, ele ataca com seus pés fechados, como um puno, ou com a sua garra traseira afiada. O golpe é um nocaute aéreo, uma colisão balística de precisão cirúrgica, que mata ou incapacita a presa instantaneamente. O falcão então dá a volta, abranda, e apanha sua refeição em queda, muitas vezes sem nunca ter de aterrar. O falcão peregrino é a demonstração viva dos limites da evolução biológica. Ele é um predador que dominou os céus não apenas com força, mas com um controlo sublime da aerodinâmica e da física. Cada mergulho é um lembrete de que, muito antes de os humanos terem construído jatos supersônicos, a natureza já tinha aperfeiçoado o seu próprio caça de alta performance. Uma máquina viva que desafia as nossas noções de velocidade. Visto do espaço, é uma anomalia impressionante. Um círculo quase perfeito de um azul índigo profundo, rodeado pelas águas azul turquesa do Recife Lighthouse. Localizado ao largo da costa de Belize, o Grande Buraco Azul é um sumidouro subaquático gigante, com mais de 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade. É um ímã para mergulhadores aventureiros e cientistas, mas a sua beleza simétrica esconde um passado geológico violento e perigos muito reais que se escondem nas suas profundezas escuras. Este buraco não foi sempre um abismo subaquático. A sua história começa há mais de 150 mil anos, durante a última era glacial. Naquela época, o nível do mar era muito mais baixo e esta estrutura era uma caverna de calcário seca em terra firme. À medida que as geleiras derreteram e o nível do mar subiu há cerca de 10 mil anos, a caverna foi inundada. O peso da água fez com que o teto desabasse, criando o sumidouro vertical que vemos hoje, uma relíquia perfeitamente preservada de um tempo geológico passado. Para os mergulhadores, os primeiros 30 metros são um paraíso de águas cristalinas, repletos de corais e vida marinha, incluindo várias espécies de tubarões de Recife. Mas à medida que se desce, a vida desaparece. A água torna-se mais escura e a arquitetura da caverna revela-se. A cerca de 40 metros, os mergulhadores encontram as primeiras estalactites gigantes, formações que só poderiam ter se desenvolvido ao longo de milhares de anos em cavernas secas, uma prova irrefutável da sua origem terrestre. A verdadeira fronteira perigosa, no entanto, situa-se por volta dos 90 metros de profundidade. Aí, a água torna-se anóxica, não há oxigênio. Em vez disso, uma camada espessa e turva de sulfureto de hidrogênio paira como uma nuvem fantasmagórica. Abaixo desta camada, a água é tóxica e imóvel. É um cemitério para qualquer criatura que caia nela, e um local onde a desorientação e a narcose por nitrogênio podem ser fatais para mergulhadores mal preparados. O equipamento pode falhar e a escuridão é total.
O grande buraco azul é uma janela para o passado da Terra e um laboratório natural extremo. As suas profundezas sem oxigênio preservam fósseis e segredos do clima antigo. É um lugar que nos atrai com a sua beleza misteriosa, mas que exige o máximo respeito. A transição da luz para a escuridão, da vida para a estagnação tóxica, faz dele um dos locais de mergulho mais fascinantes e traiçoeiros do planeta, uma maravilha geológica onde o perigo e a descoberta andam de mãos dadas. É, muito provavelmente, a invenção mais importante do século XX, mas a maioria das pessoas nem sabe o que é. Não tem partes móveis, é mais pequeno que um grão de arroz e, no entanto, bilhões deles operam neste exato segundo para que esta imagem chegue até si. Estamos falando do transistor. Antes dele, a eletrônica era dominada por válvulas a vácuo, tubos de vidro quentes, frágeis, caros e que consumiam uma quantidade imensa de energia. Um computador do tamanho de uma sala mal tinha o poder de processamento de uma calculadora de bolso moderna. Tudo mudou em 1947, nos laboratórios Bell. Os físicos John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley estavam a tentar criar um amplificador de estado sólido, algo que pudesse substituir as válvulas ineficientes. A sua descoberta foi um dispositivo feito de um material semicondutor, como o germânio, que podia fazer duas coisas na perfeição. Podia amplificar um sinal elétrico, como num rádio, ou podia atuar como um interruptor ultra rápido, ligado-desligado, sem precisar de aquecer ou de um vácuo. A função de interruptor é a que realmente mudou o mundo. Um transistor no estado desligado representa um 0, no estado ligado representa um 1. Esta é a linguagem fundamental de toda a computação, o código binário. Enquanto uma válvula era um interruptor mecânico, lento e grande, os transistores podiam ser miniaturizados e ligados e desligados milhões de vezes por segundo. Isto abriu a porta para a lógica digital complexa, permitindo que as máquinas executassem cálculos a velocidades que antes eram impensáveis. A verdadeira revolução, no entanto, foi a invenção do circuito integrado, ou microchip, décadas mais tarde. Os engenheiros perceberam que não precisavam de fabricar transistores um a um, podiam imprimir milhões e, mais tarde, bilhões deles numa única e minúscula placa de silício. A lei de Moore nasceu, a observação de que o número de transistores num chip duplicava aproximadamente a cada 2 anos. O poder de computação tornou-se exponencialmente mais rápido, mais barato e mais pequeno. Desde os primeiros rádios de bolso até os supercomputadores que mapeiam o genoma humano, desde os sistemas de navegação que nos guiaram à Lua até o smartphone no seu bolso, tudo funciona graças a esta invenção humilde. O transistor não foi apenas uma melhoria, foi uma mudança de paradigma. Ele substituiu o calor e o vácuo pela lógica fria e sólida do silício, tornando-se o neurônio fundamental da era digital e o verdadeiro arquiteto do nosso mundo moderno. Em 1993, as audiências de cinema sentaram-se nas suas cadeiras e viram o impossível. Não era um modelo de stop motion, nem um boneco animatrônico. Era um brachiosaurus vivo, a respirar e a caminhar à luz do dia, esticando-se para comer de uma árvore. Naquele momento, os realizadores e o público perceberam que as regras tinham mudado. Jurassic Park, de Steven Spielberg, não foi o primeiro filme a usar imagens geradas por computador, CGI, mas foi o primeiro a usá-las para criar seres vivos fotorrealistas que se tornaram os protagonistas do espetáculo. Originalmente, o plano era usar Go Motion, uma forma avançada de stop motion, para os dinossauros em movimento. A equipe da Industrial Light and Magic, ILM, estava trabalhando em paralelo numa experiência arriscada: criar um T-Rex totalmente digital. Quando os artistas da ILM, Dennis Muren e Phil Tippett, mostraram a Spielberg um teste de um T-Rex digital a perseguir um Jeep, o realizador ficou tão chocado com o realismo que a sua decisão foi imediata. O stop motion foi abandonado e a revolução digital começou. O que a ILM alcançou foi um salto quântico. Eles não só modelaram os dinossauros, como lhes deram peso, pele texturizada que reagia à luz e músculos que se flexionavam por baixo dela.
Pela primeira vez, o CGI não parecia um efeito de vídeo flutuante, estava perfeitamente integrado no mundo real. Eles criaram programas para simular a luz solar a refletir-se na pele molhada do T-Rex e para que o solo tremesse com o seu peso. Cada passo tinha de ser convincente. O sucesso de Jurassic Park abriu as comportas. De repente, qualquer coisa que um realizador pudesse imaginar podia ser criada. O CGI deixou de ser um truque de ficção científica, como no Exterminador 2, para se tornar uma ferramenta essencial para dramas históricos, filmes de fantasia e desastres. O Forrest Gump a conhecer o presidente Kennedy, os exércitos de O Senhor dos Anéis, o navio a afundar-se em Titanic, nada disso teria sido possível sem o precedente estabelecido pela ILM em 1993. O impacto foi profundo e mudou a indústria para sempre. O CGI tornou-se a nova linguagem do blockbuster, para o bem e para o mal, levando ao declínio dos efeitos práticos e dos animatrônicos. Mas o seu legado é inegável. Jurassic Park provou que o digital podia criar vida, evocar espanto e medo e transportar o público para mundos que antes só existiam na imaginação. O filme não ressuscitou apenas os dinossauros, ressuscitou a própria noção do que era possível no cinema. No início dos anos 90, a animação vivia uma segunda era de ouro, com os épicos 2D desenhados à mão pela Disney. Ninguém acreditava que o público conseguisse aguentar ver, e muito menos criar empatia, com personagens gerados por computador durante 90 minutos. O CGI era visto como frio, digital, uma ferramenta para efeitos especiais como em Jurassic Park ou para curtas-metragens experimentais. Mas uma pequena equipe de cientistas de computação e animadores renegados, liderada por John Lasseter e financiada por Steve Jobs, tinha uma ideia radical: fazer o primeiro longa-metragem inteiramente animado por computador. O desafio de Toy Story não era apenas técnico, era emocional. Como é que se podia dar alma a objetos digitais? A resposta da Pixar foi focar-se na história acima de tudo. Eles escolheram brinquedos porque eram feitos de materiais que o CGI da altura conseguia replicar bem: plástico, madeira e tecido. A tecnologia permitiu-lhes criar um mundo único do ponto de vista de um brinquedo, com reflexos realistas em capacetes de plástico e a textura de um boneco de pano. Pela primeira vez, o mundo digital tinha peso e textura. Mas a verdadeira revolução não foi o software, foi o argumento. Toy Story era uma história profundamente humana sobre amizade, ciúme, medo do abandono e identidade. A tecnologia de ponta foi usada para contar uma história clássica e intemporal. A relação entre Woody, o líder antiquado, e Buzz Lightyear, o novo brinquedo tecnológico que não sabia que era um brinquedo, ressoou com públicos de todas as idades. A Pixar provou que o CGI não era apenas uma proeza técnica, mas um novo pincel para contar histórias emotivas. Quando Toy Story estreou em 1995, foi um terremoto. O seu sucesso foi estrondoso e mudou a indústria da animação para sempre. Quase da noite para o dia, a animação 2D tradicional, que tinha dominado durante 70 anos, tornou-se obsoleta. Todos os grandes estúdios, da DreamWorks à Fox, correram para criar as suas próprias divisões de CGI, tentando desesperadamente replicar a magia. O que eles não perceberam foi que a magia não estava apenas nos computadores, mas na filosofia da Pixar de "a história é rainha". O legado da Pixar, portanto, não é apenas a tecnologia, é a prova de que se pode fundir arte e ciência de uma forma que nunca antes tinha sido feita. Eles criaram um novo gênero de cinema, onde os mundos digitais podiam conter emoções profundas, complexas e adultas, como vimos mais tarde em Up, Wall-E ou Divertivamente. A Pixar não inventou apenas a animação por computador, eles usaram-na para dar alma a brinquedos e, no processo, elevaram a forma de arte para sempre. Não era uma única estrada, mas uma vasta e complexa rede de rotas comerciais que se estendia por mais de 7.000 quilômetros. Durante mais de 1.500 anos, a Rota da Seda foi a artéria mais importante do planeta, uma autoestrada que ligava o coração da China imperial ao Mediterrâneo e às portas da Europa. Era um feito de resistência humana que atravessava alguns dos terrenos mais inóspitos da Terra.
Mas o seu verdadeiro legado não foi medido em quilômetros, mas sim na profunda transformação das civilizações que ligou. O seu nome deriva da mercadoria mais cobiçada do mundo antigo, a seda chinesa. Durante séculos, a sericultura, o processo de criação de bichos da seda e a tecelagem do tecido, foi o segredo mais bem guardado da China. Para o Império Romano, este material leve e brilhante era literalmente avaliado ao seu peso em ouro, tornando-se um símbolo de riqueza e poder. Esta procura insaciável no Ocidente deu início a um fluxo de comércio que definiria uma era, enviando caravanas para leste em busca de seda e para oeste carregadas de ouro, vidro e vinho. A jornada era extraordinariamente perigosa. Os mercadores não percorriam a rota inteira, era um sistema de comércio em cadeia. As caravanas de camelos enfrentavam o calor abrasador do deserto de Taklamakan, conhecido como o Mar da Morte, e as passagens geladas das montanhas Pamir. Ao longo do caminho, cidades-oásis lendárias como Samarcanda e Bukhara floresceram, tornando-se centros cosmopolitas incrivelmente ricos, onde mercadores, soldados e peregrinos de dezenas de culturas se encontravam e trocavam bens. Contudo, o que viajava nestas rotas era muito mais valioso do que a seda. A Rota da Seda foi a primeira internet do mundo, uma autoestrada para ideias. Tecnologias que mudaram o mundo, como a arte de fazer papel, a impressão e a pólvora, viajaram lentamente da China para o Ocidente. Na direção oposta, o budismo espalhou-se da Índia para a China e o resto da Ásia Oriental, transformando a paisagem religiosa do continente. O Islã também usou estas rotas para se expandir, e o conhecimento da matemática e da astronomia persa fluiu em ambas as direções. Esta rede também tinha um lado sombrio. Transportou doenças com uma eficiência devastadora, sendo a principal via pela qual a peste negra viajou da Ásia para a Europa no século XIV. A Rota da Seda começou a declinar quando as potências navais europeias descobriram rotas marítimas mais rápidas e baratas para a Ásia. No entanto, o seu trabalho estava feito. Ao ligar o Oriente e o Ocidente durante séculos, a Rota da Seda não transportou apenas mercadorias, ela misturou culturas, religiões e tecnologias, lançando as bases para o mundo interligado que conhecemos hoje.